Senhor, neste momento, Deus, Pai, nós te louvamos pela tua graça, pelo teu amor, pela tua bondade, Senhor. Temos louvado nesta noite, nós temos pedido ao Senhor, Deus, que algo do céu, Senhor, seja, ó Deus, contemplado pelo teu povo, pela tua igreja, Senhor. E nós temos assim, Senhor, podido contemplar a tua glória, o teu poder neste lugar, Deus. Pai, agora, Senhor, continua visitando. Agora, Senhor, continua falando conosco nesta noite. Usa, Senhor, teus servos, teu filho que vai estar ministrando a tua palavra. Senhor, libera, Senhor, uma palavra de bênçãos nesta noite. Aquilo que tu tens para falar ao teu povo, à tua igreja, Senhor. Meu Deus, não necessariamente aquilo que nós gostaríamos de ouvir, Senhor, mas aquilo que tu tens para falar conosco nesta noite. Aquilo, Senhor, que nós precisamos ouvir. Traz, Deus, e ministra aos nossos corações. É o que nós te pedimos em nome de Jesus para a tua glória. Amém e amém, Jesus. Amém, meus irmãos. Pode assentar, por gentileza. Quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias, permanecerem com ela aberta aí na leitura que nós fizemos. Livro de Josué, capítulo 9. Versículos 1 ao 16, nós vamos discorrer aqui com base neste texto. A mensagem de hoje tem como título: o erro de não consultar a Deus. E muitas vezes, meus irmãos, nós erramos e nós enfrentamos muitas dificuldades, passamos por situações, problemas, perigos, questões que nos sobrevêm nas nossas vidas, que até causam grandes dificuldades. Muitas vezes nós passamos e enfrentamos isto como consequências de nossas escolhas erradas, como consequência de decisões que muitas vezes tomamos sem consultar a Deus, sem perguntar e consultar ao Senhor se isto deve ser tomada uma decisão nesta direção ou naquela direção. O apóstolo Tiago, na sua carta, ele vai dizer isso: não devemos nós dizer amanhã vamos para a cidade, para tal cidade, lá prosperaremos. Ao contrário, Tiago diz: quem somos nós para dizer faremos isso ou aquilo? Somos como a erva que logo nasce e floresce, logo em seguida murcha. Mas devemos consultar e perguntar: se da vontade de Deus for, assim faremos deste jeito ou daquele outro. Assim, meus irmãos, se nós atentarmos para as nossas vidas, para as situações que nos sobrevêm, certamente algumas circunstâncias que ocorrem são consequências de decisões erradas que tomamos. Um homem, como consequência disso, o ser humano tem a tendência de terceirizar as consequências dos seus erros. E isso é desde o Jardim do Éden até os dias de hoje. Quando Adão e Eva caíram, cometeram um pecado, desobedeceram a Deus, a primeira pergunta que Deus fez a Adão: Adão, o que aconteceu? Adão joga a culpa para a mulher joga a culpa para a serpente. E assim, essa tendência de terceirização de culpas, ela é desde o Éden, desde a queda, e faz parte da natureza humana. Nós temos a tendência de culpar ao próximo pelas condições e as circunstâncias que estamos vivendo, e temos a tendência de culpar ao irmão, aos pais, temos a tendência de culpar as lideranças, temos a tendência de culpar o chefe pelas consequências que estamos enfrentando. Enfim, e o maior de todos os culpados é sempre Satanás. O cristão vive dizendo: o diabo é sujo. Não é isso que nós ouvimos no jargão popular, no meio dos cristãos? Meus irmãos, então todo mundo é culpado das consequências, das coisas que nos sobrevêm. Mas claro que isso não é uma generalização, mas de um modo geral, nós temos essa inclinação de colocar a culpa para outras pessoas daquilo que nos sobrevém. Muitas vezes até Deus
também recebe a sua parcela de culpa. Ah, Deus não me ama, Deus não olha por mim, Deus só abençoa o fulano e o ciclano, mas a mim Ele nunca me abençoa. Então nós temos essa tendência, mas o profeta Jeremias, em Lamentações, capítulo 3, vai dizer: o homem se queixa da sua vida, não é por outra coisa, a não ser pelos seus próprios pecados. De que se queixa o homem? Lamentações de Jeremias vai nos dizer: ele se queixa dos seus próprios pecados. Os nossos erros promovem muitas consequências ruins. As nossas decisões erradas têm a capacidade de produzir muitas coisas ruins. E eu trouxe um pensamento de um homem anônimo, sem saber quem é o autor real, mas ele diz assim, como reflexo das consequências dos nossos erros, ele traz o que acontece quando certas pessoas erram. Por exemplo, o erro de um dentista resulta em ter que arrancar um dente. O erro de um advogado pode levar a pessoa à cadeia. O erro de um professor pode levar à reprovação de um aluno. O erro de um médico pode levar à morte. Um erro de um eletricista é chocante, ele pode receber um choque. Então, no processo das nossas vidas, temos que entender essa relação de causa e efeito, de consequências das atitudes que tomamos. Portanto, irmãos, compreendendo esta lógica, é nesta direção que nós vamos evoluir neste texto de Josué capítulo 9, porque aqui, neste texto, nós vamos ver justamente Deus está levando Israel, conduzindo a uma nova fase, a uma nova etapa do projeto de Deus para com Israel. O projeto de Deus com Israel, por meio de Moisés, foi libertar Israel do Egito, tirar do cativeiro de 430 anos e levar para um lugar amplo e espaçoso para a terra prometida. A missão e o propósito de Deus para Israel, por meio de Josué, era que Josué levasse e conduzisse este povo a conquistar aquela terra, a conquistar a promessa dada por Deus, e eles então necessitariam enfrentar muitas batalhas e muitas pelejas para conquistar aquilo que Deus havia prometido. Josué então, nesta jornada, ele obteve muitas vitórias, ele conseguiu alcançar muitas vitórias e vitórias maiúsculas, vitórias expressivas, mas também nesta jornada para conquistar esta terra, também a palavra de Deus nos mostra os erros e a consequência destes erros que o Josué, nesta jornada de conquista, alcançou, e também nós vamos ver nesta noite este erro. Este é um dos erros da jornada de Josué na condução do povo para entrar na cidade, na terra prometida. Então vamos meditar nesta jornada, e a primeira coisa que nós precisamos entender, meus irmãos, aqui, é que Josué está saindo de uma grande vitória. Josué tem aqui duas grandes vitórias nessa missão de conquistar a terra prometida. A primeira vitória foi conquistar a cidade de Jericó, e nós conhecemos a história. Eles rodeiam a cidade por 7 dias, no último dia, 7 vezes, tocam os instrumentos, tocam o chofar, caem as muralhas, eles conquistam aquela cidade. Em seguida, eles vão conquistar uma vitória, conquistam a cidade de Ai, é o nome da cidade. Também uma vitória expressiva, mas que já em Ai, nesta segunda cidade, já há um problema do povo. Eles conseguem a vitória, conseguem conquistar, mas o mesmo problema que acontece no capítulo 9 aqui, já aconteceu para conquistar esta vitória na cidade de Ai, que foi o erro, justamente, que é o tema da mensagem, foi o erro do povo em não consultar a Deus, em não consultar ao Senhor nas decisões. Vejam, meus irmãos, a missão para Josué e ao povo nesta fase da história de Israel era muito clara: era entrar na terra, conquistar a terra, expulsar, e aqui no capítulo 9 nós vamos ver todos os povos que eles tinham que expulsar. Tinham que expulsar os heveus, jebuseus, os ferezeus, os cananeus, os amorreus, os heteus. Eles tinham que expulsar e entrar para destruir completamente. A ordem de Deus era:
entrem na terra, destruam todos esses povos e não façam aliança com nenhum deles. E assim, essa era muito clara, a ordem de Deus, a palavra de Deus, ela é clara, ela não deixa dúvidas, ela certamente, quando o Senhor fala conosco, Ele vai falar de forma clara, que você e eu possamos, de modo que nós possamos compreender. E aqui a missão era, não façam aliança com nenhum dos povos desta terra que eu vou lhes entregar. Então, meus irmãos, quando Deus nos dá uma orientação, sigamos a orientação de Deus, vamos observar aquilo que Deus está a falar, porque o inimigo mora ao lado. Diz para o teu irmão, o inimigo mora ao lado. Não significa dizer que esse teu irmão que está do teu lado é o teu inimigo. Meus irmãos, é justamente isso que acontece aqui. Josué, para vencer e destruir a cidade de Ai, eles não consultaram a Deus, perguntando, é agora que a gente vai avançar e conquistar a cidade de Ai? Eles não consultaram a Deus, avançaram e tiveram uma grande derrota. Depois voltaram com os rabinhos entre as pernas, como nós dissemos, e aí consultaram a Deus. E agora, Deus, vamos ter vitória sobre Ai? Aí Deus, agora sim, vocês podem ir. Aí eles foram e conquistaram. Já tinham tido essa lição, eles já tinham enfrentado uma derrota pelo fato de não terem consultado a Deus. Meus irmãos, a missão que Deus nos dá, a instrução que Deus nos dá é clara, mas é no momento que Deus quer que nós devemos agir, nós devemos avançar, é na hora que Deus mandar, mesmo nós temos clareza do que Deus quer fazer a respeito das nossas vidas, mesmo nós tendo clareza do que Deus quer fazer por meio de nós, e o povo tinha clareza, eles tinham que destruir, e eles achavam que por saber que tinham que destruir os povos inimigos, eles podiam sair à frente, andando e marchando, que de qualquer maneira iriam vencer. Não, é no tempo de Deus, é quando Deus determinar, é consultando a Deus para saber, Senhor, é agora que eu avanço ou eu espero mais um pouco? Está na hora de levantar contra os inimigos ou eu tenho que aguardar mais um pouco aqui ao Senhor? Irmãos, é isso. O resumo da mensagem, o cerne da mensagem é essa nesta noite. Nós sabemos a missão que Deus nos entregou. Deus nos deu a missão de ir por todo mundo, a levar a palavra de Deus, a levar o Evangelho, a levar a palavra àqueles que estão perecendo, a levar a luz do Evangelho aos que estão perdidos em trevas. Mas nós precisamos ouvir a voz de Deus e consultar. Senhor, é agora que nós vamos contra os heteus? É agora que nós vamos contra os amorreus? Ou haveremos de esperar? O Senhor é quem tem a última palavra. O Senhor aqui está instruindo e ensinando o povo, apesar de vocês, Israel, saberem o que tem que fazer, mesmo assim, vocês precisam se submeter ao meu comando. Irmãos, e isso é muito difícil ao nós nos submetermos a Deus em todos os aspectos das nossas vidas. Israel tinha essa missão clara de vencer esses inimigos, então na cabeça deles eles tinham que pegar a espada e sair matando o amorreu, o eteu, o jebuseu, sair para cima. Não, é no tempo de Deus. Quando Deus disser que é para ir, vai. Quando Deus disser que é para parar, pare. O Senhor é quem conduz o seu povo e nós, como servos do Senhor, temos que nos submeter e nos sujeitar à vontade de Deus. Israel então está aqui nessa missão de expansão, nesta missão de conquista, nesta missão de avançar, nessa missão de levar o povo a conquistar todas as terras que foram palmilhadas por Abraão. E aí então que surgem estes moradores da cidade de Gibeão, os gibeonitas. É um povo que armou um engano para justamente ludibriar Israel, montaram uma farsa, montaram um estratagema, montaram uma história, um conto da carochinha, fizeram fábulas engenhosas, inventaram uma situação para enganar o povo de Israel. Os gibeonitas fingiram-se ser quem eles não eram. Eles se apresentaram como embaixadores de uma terra bem distante. Eles chegaram aqui a Israel sabendo de tudo que Israel já tinha feito, das vitórias que Deus tinha concedido a Israel. Então eles se apresentaram como embaixadores de uma terra distante, e a história que eles contaram nada era genuíno.
Tudo era uma farsa, nada era verdade. Eles disseram ser de uma terra distante, mas estavam, a sua terra, na verdade, tinha uma distância de 3 dias de marcha, de caminhada do exército, porque 3 dias depois, Israel chegou na cidade dos gibeonitas. Eles disseram que os pães que eles estavam carregando nessa suposta jornada estavam quentes quando eles iniciaram a jornada, porém, de tão distante que eles vieram, esses pães se tornaram bolorentos, ficaram cheios de mofo, ficaram secos e duros. Eles disseram que saíram utilizando roupas novas e agora estão dizendo que chegaram porque a distância da viagem era tão longa, agora chegamos aqui com roupas todas rasgadas, com as roupas já todas rotas. Eles chegaram se apresentando e dizendo: somos teus servos, ó Israel, estamos aqui diante de vocês sendo servos de Israel, mas na verdade este foi o maior dos enganos. Ao invés de serem servos de Israel, eram na verdade inimigos de Israel. Como nós vamos ver aqui, eles na verdade, esse povo eram os heveus, habitantes dessa cidade. Os gibeonitas eram heveus, portanto, dos inimigos do povo de Deus, a quem Deus tinha dito: destruam todos, destruam a esses inclusive. Então, meus irmãos, este é o grande perigo de todo cristão, de todos nós precisamos compreender. Nem tudo aquilo que parece é. Diz para o teu irmão: nem tudo que parece é, meu irmão. Não confia no que os teus olhos veem. Não confia, nem tudo o que brilha é ouro. Cuidado com as coisas que brilham. Nem todo passarinho que canta está te conduzindo para o céu. Pode ser passarinhos, podem ser belas flores, querem te encantar para te fazer sair da jornada e da missão de chegar à terra prometida. Cuidado. Nem todo anjo de luz é enviado por Deus. Cuidado. Nem todo profeta é enviado por Deus. Havemos de nos lembrar de Balaão. Era um profeta, era profeta do Senhor, inclusive, ele conhecia o Deus Jeová, mas o Senhor, ele foi contratado para amaldiçoar Israel, mas aqueles a quem o Senhor abençoou, a maldição não chegou à sua tenda, não chega à nossa casa. E o profeta Balaão, que apresentava-se como profeta de Jeová, ele foi amaldiçoar o povo, mas Deus transformou a maldição em bênção. Então, irmãos, de início, quando eu digo aqui que o inimigo mora ao lado, cuidado, porque às vezes o inimigo, certamente, muitas vezes, vai se apresentar com uma aparência disfarçada. Ele não se apresentará diante de nós com a sua real característica, com a sua real identidade. Ele se apresentará, como diz a palavra, até como anjo de luz, mas certamente não é um enviado do Senhor. Temos que ter cuidado. As coisas deste mundo, as coisas desta vida, as situações desta vida, elas, por natureza, por conta da queda e do pecado do homem hoje, as coisas deste mundo, por si só, contém um engano que querem te distanciar dos caminhos do Senhor. As coisas desta vida querem justamente nos tirar do projeto de Deus. E por isso nós não podemos fazer alianças com as coisas desta vida. Não faça aliança com pessoas deste mundo, porque nós não somos deste mundo, diz a palavra do Senhor. Nós somos cidadãos dos céus. Temos que ter cuidado com quem nós fazemos aliança, com quem nós fazemos acordo, porque nós somos peregrinos, forasteiros, estamos exilados, como cantamos no hino 36, estamos distante da nossa pátria. Temos que andar e temos que nos portar conforme os valores e os princípios da nossa pátria celestial, e temos que andar e observar com quem fazemos aliança. Cuidado, meus irmãos, com alguém que pode se apresentar como um embaixador. Cuidado com os falsos embaixadores. Satanás, ele é especialista em trazer inclusive muitas mentiras religiosas.
ele nos engana com uma falsa aparência de religiosidade. E nós precisamos entender, Jesus não nos chamou para viver uma vida religiosa. Jesus nos chamou para andar com Ele, para caminhar com Ele, para conhecer a Ele, para viver com Ele, para ouvir a sua voz, para fazer como o apóstolo João fazia, recostar as nossas cabeças no peito de Jesus e ouvir o seu coração. Ele ouviu, Ele nos chamou para que nós tivéssemos uma vida de comunhão e relacionamento, não uma vida religiosa. Muitos de nós vivemos uma vida religiosa, e aí surgem falsos mestres, surgem falsos embaixadores, que trazem histórias até muitas vezes convincentes. Aqui Josué e os líderes de Israel, todos caíram como um patinho na lagoa, naquele conto, caíram no conto do vigário dos gibeonitas, e foram enganados. Sabe, irmãos, porque essas pessoas que muitas vezes vêm para nos tentar desviar, esses inimigos disfarçados, eles trazem umas fábulas, trazem umas histórias tão convincentes que nós somos enganados. Só a graça do Senhor para nos ajudar a vencer e a discernir o que é certo do que é errado, a compreender o que é verdade, o que é mentira, a discernir o que é de Deus e o que não é de Deus. Que o Senhor nos ajude a ter essa compreensão, esse discernimento para sabermos o que nós precisamos fazer e o que é de Deus e o que não é de Deus. Sabe, meus irmãos, o Espírito Santo do Senhor é quem nos mostra o caminho que devemos seguir. O Espírito Santo do Senhor não nos deixará ser enganados. O Espírito Santo do Senhor nos salvará e nos guardará de todo engano das trevas. Busquemos o Espírito do Senhor, busquemos a sua presença, busquemos a sua direção, busquemos o seu conselho. E aqui, meus irmãos, passando e evoluindo, compreendendo que o inimigo vai vir disfarçado, o que nos faz cair vai vir disfarçado. Precisamos entender que temos que depender de Deus em todas as áreas da nossa vida. Diga para o seu irmão: dependa de Deus em todas as áreas da sua vida. O salmista diz: entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e tudo mais Ele fará. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Meus irmãos, nós temos que aprender a depender de Deus em todas as áreas da nossa vida. Aqui, meus irmãos, nós vamos ver que Josué conquistou 2 grandes vitórias contra Jericó e depois destruindo a cidade de Ai. Ele achou: bom, já venci 2 cidades grandes, derrotei 2 povos fortes, eu acho que agora eu me garanto, como diz no popular, né? Eu acho que agora eu consigo conduzir a minha vida, eu acho que agora eu consigo tomar uma decisão para dirigir o povo. E aí foi justamente neste momento que ele comete o engano, e ele comete um erro, e ele cai no engano dos gibeonitas. Sabe, a nossa lógica, muitas vezes, o nosso pensamento humano, o nosso bom senso, a gente acha que a gente sabe escolher o que é certo do que é errado. Às vezes a gente sabe: não, eu já sou experiente na caminhada, já tenho um certo traquejo em liderança, já tenho uma certa vivência, já vivi certas coisas que eu acho que eu consigo decidir por mim mesmo determinadas circunstâncias e situações. Olha, irmãos, aqui é justamente neste cenário que Josué é engodado, e Josué e os líderes de Israel caem no conto dos gibeonitas. A palavra de Deus nos dá uma séria advertência quanto a isso. Nós precisamos confiar em Deus em todas as áreas das nossas vidas, das coisas mais pequenas às mais difíceis, das decisões, das escolhas mais simples da nossa vida, até as decisões mais complexas e difíceis. Todas as áreas da nossa vida precisam estar submetidas ao Senhor. Porque eu é que sei os planos que tenho sobre vós, diz o Senhor, que são planos de paz, para vos dar o fim de que desejais.
Meus irmãos, o Senhor tem os planos certos para nós. O Senhor tem a resposta certa para nós. Como diz Provérbios, os lábios dos homens, o coração dos homens fazem planos, mas a confirmação vem dos lábios do Senhor. Repito aqui o que falei no início da mensagem, o que Tiago nos advertiu. Nós temos que, na verdade, fazer uma decisão a partir de hoje, de tudo que viermos a decidir a respeito das nossas vidas, que não sejamos nós a escolher, mas que nós possamos consultar ao Senhor. Tiago vai dizer assim, o apóstolo no capítulo 4, nós devemos, na verdade, vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Em vez de dizer, faremos isso ou aquilo, vocês deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Repita para o teu irmão, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Pergunta dele assim com carinho, você tem alguma decisão para tomar nesta semana? Cuidado com o gibeonita. Cuidado com o gibeonita, irmão. Aqueles falsos conselhos. Aquelas pessoas que trazem conselhos que são agradáveis aos ouvidos, mas pode ser um gibeonita disfarçado. Tem a aparência de santidade, obrigado pastor Jacó, tem a aparência de santidade, mas na verdade é um sepulcro caiado. Cuidado, irmão, vamos seguir o conselho apostólico de Tiago. Se o Senhor quiser, faremos isso ou faremos aquilo. Se o Senhor quiser, iremos para lá ou para acolá. Se o Senhor quiser, andaremos, ou se o Senhor quiser, ficaremos parados. Mas se o Senhor quiser, irmão, se for da vontade de Deus, a vontade de Deus, como Paulo escreve aos Romanos, nós devemos, capítulo 12 de Romanos, versículo 1, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que nós possamos compreender qual seja a boa, a perfeita e a agradável vontade do Senhor. A vontade de Deus é agradável, meu irmão, a vontade de Deus é boa, a vontade de Deus é perfeita para nós. Irmãos, nós não sabemos muitas vezes o que as nossas decisões e quais as consequências delas, o que elas causarão nas nossas vidas. Nós não sabemos o que haverá de acontecer amanhã e estamos planejando o que queremos fazer no ano que vem. Aqui, Josué capítulo 9, versículo 15. Aliás, versículo 14. Então os israelitas tomaram da sua própria provisão e não pediram conselho ao Senhor. Cuidado, irmão. Busque o conselho do Senhor. Busque a Deus. Josué achou que determinadas áreas da sua vida ele precisava consultar a Deus. Mas ele entendeu que outros aspectos, outras áreas da sua vida, não, esse aqui eu não preciso pedir a opinião de Deus, não preciso consultar a Deus, é pequeno demais, eu me garanto, eu consigo, eu tomo a decisão, eu consigo, eu acho que isso aqui é o certo para mim. Irmão, a gente não sabe o que a mão direita faz, quanto mais a esquerda. É isso aí, né, irmã? Josué achou que poderia fazer distinção. Não, isso aqui eu submeto à vontade de Deus. Isso aqui eu posso decidir. Sabe, a gente não está... Será que nós não estamos caminhando nas nossas vidas dessa maneira? Se estivermos andando assim, elegendo e elencando áreas da vida, essa área Deus pode opinar, essa área não, significa que Deus não é o Senhor da nossa vida. Significa que nós não estamos completamente rendidos a Deus. Significa que nós ainda governamos alguma coisa das nossas vidas. Entregamos, mas não largamos a corda. Deus, a minha vida é tua, mas espera aí, essa parte da vida aqui ainda é minha. Sou eu que decido aqui. A minha vida eu te entreguei, Senhor, mas essa aqui não. Essa aqui sou eu que tomo decisão. Não, isso aqui, Senhor. Então vai, meu filho. Escolha. Tome a decisão por sua vida e veja se de repente não é um gibeonita que está aparecendo à sua frente, fazendo aliança com as coisas desta vida.
Foi o que Josué fez, foi enganado. No final das contas, isso revela que essa atitude de Josué, e se nós estivermos andando assim, revela que Deus não está inteiramente dominando as nossas vidas. O perigo da nossa autoconfiança pode nos trazer ruínas. Provérbios de Salomão 28, 26 diz: o que confia no próprio coração é insensato. Não confiemos em nós mesmos. Nós podemos ser até experientes, irmãos. Você pode até ter passado. Vamos construir uma hipótese aqui. Você já enfrentou um problema e você hoje já está enfrentando o mesmo problema. E você pode querer usar a mesma coisa, dar a mesma solução que você deu para este problema lá atrás, mas quem sabe Deus não quer que você tome uma outra decisão. Quem sabe a decisão que você tomou lá atrás, para este momento, Deus quer que seja diferente. Deus quer que você mude as estratégias. Deus quer que você faça de uma outra maneira. Isso é o governo de Deus sobre as nossas vidas. Isso é o que nós falaremos no próximo final de semana. Isso é que se aumente o domínio de Deus no meu coração. É isso que significa deixar o Senhor governar. Olha só, irmãos, quando nós tomamos escolhas com base na nossa autoconfiança, na nossa própria sabedoria humana, eu trago 3 exemplos rápidos da palavra do Senhor. Nós vamos ver o exemplo de Ló, Abraão e do apóstolo Pedro. Ló, sobrinho de Abraão, quando estava tendo um conflito ali entre os pastores de Abraão com os pastores de Ló, estava tendo uma confusão por conta dos mantimentos. Então Abraão tomou uma decisão: Ló, vamos nos separar para que não haja um conflito e atrito entre nós, porque somos parentes. Então vamos nos dividir. Você vai escolher um dos lados. Você vai para um lado. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você, Ló, for para a esquerda, eu vou para a direita. Então escolha, Ló, para onde você quer ir. E Ló olhou então para as campinas, planície, campos verdejantes, que se davam direto para Sodoma e para Gomorra. E ele olhou com seus olhos naturais: é aqui que eu vou me fazer, é aqui que é o lugar da bênção. Sodoma e Gomorra, o lugar mais imoral, foi para onde Ló decidiu ir. Mas por quê? Porque estava fantasiado com uma planície bela, uns campos verdejantes, aparência de prosperidade, era um lugar tranquilo. Então vamos para lá. E Ló leva sua família para o meio, para o centro da imoralidade, para o centro da devassidão, que era Sodoma e Gomorra, imaginando que ali seria um lugar de bênção, de prosperidade. Mas porque ele tomou uma decisão, não consultou a Deus, mas olhou e achou: bom, sou pastor de ovelhas, meu rebanho é muito grande, meu rebanho precisa de pasto. Olhou para os pastos e foi para lá, porque achava que ali era o lugar da bênção. Enquanto que Abraão foi para o lado oposto. Mas aquele que anda com Deus, mesmo em meio a um deserto, floresce. Aquele que se guia pela vontade de Deus, mesmo no lugar ermo, a sua finança prospera. Mesmo na crise, ele avança. Mesmo na crise, ele não titubeia, ele não para, ele não vacila e não cai, porque Deus está amparando os seus servos. Mas Ló não consultou a Deus e olhou para a aparência bela das campinas de Sodoma e Gomorra. E conhecemos o final da história. O final é que Ló foi para buscar prosperidade nas campinas de Sodoma e saiu de lá sem esposa, saiu de lá sem os seus bens, saiu de lá sem os seus genros e saiu de lá desonrado, humilhado. Uma escolha errada, uma decisão errada, que não se consulte a Deus, trouxe essa consequência para a vida de Ló. Abraão teve uma brilhante ideia. Capítulo 16, capítulo 17 de Gênesis. Abraão, desde o capítulo 12, foi chamado por Deus: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para o lugar que eu vou te mostrar, e tu serás próspero, a tua descendência será como as estrelas nos céus, como a areia da terra, como a areia do mar, assim será a tua descendência. Então Abraão saiu debaixo de uma promessa. Abraão tinha uma missão: sê tu uma bênção. Era essa a missão: seja tu uma bênção para as nações, Abraão. Em ti serão benditas todas as nações e as famílias da terra. Essa era a missão. A missão de Abraão era ser bênção para as nações, era ser bênção para as famílias da terra, era ser numeroso, era ser próspero.
E lá por volta do capítulo 16, 17, ele foi querer dar uma ajudinha a Deus. Vamos ajudar a Deus, porque desde lá, quando Deus me chamou, do capítulo 12 até o capítulo 16, cadê essa prosperidade? Cadê essa multidão de gente que eu não tenho filhos? Que a Sara é estéril e não tem filhos, não concebe. Então eles tiveram a brilhante ideia de dar uma ajuda a Deus, e a partir de Agar nasceu então Ismael. E diz a palavra que Abrão, até aqui, até este capítulo ainda não era Abraão, era Abrão, pai exaltado, ou seja, pai que confia nas suas próprias escolhas. Aquele que confia nas suas próprias decisões. Não, eu acho que eu vou dar um jeito em Deus aqui e vou gerar a minha descendência a partir de Agar. Nasce Ismael. Abrão tinha 86 anos quando nasceu Ismael. Desde lá, desde o nascimento de Ismael, até o anjo do Senhor aparecer diante de Abrão e mudar o seu nome de Abrão para Abraão, passaram-se 13 anos em que a palavra do Senhor não fala nada a respeito do que Deus fez com Abraão. Não tem uma aparição de ninguém, não tem uma palavra de Deus para Abraão. Foram 13 anos, ele tomou a escolha de dar um jeitinho para a promessa de Deus se cumprir, e ele passou 13 anos sem que a palavra de Deus tenha nos trazido algum relato. E então o anjo apareceu, muda o nome dele de Abrão para Abraão e diz: ano que vem tu terás um filho, ano que vem a promessa vai se cumprir, já com 99 anos. De 86 a 99 anos, Deus vem e disse Deus para Abraão, quando o anjo aparece no capítulo 17 de Gênesis, versículos 1 ao 5, Abraão, só faça uma coisa, anda na minha presença e ser perfeito, e eu te multiplicarei extraordinariamente, Abraão. Irmão, Deus nos dá uma missão, nós só temos que permanecer fiéis à missão que Deus nos entrega. Nós só temos que andar na presença de Deus e sermos perfeitos, e perfeito aqui é maduros, sermos crentes maduros, amadurecidos. Nós só temos que andar na presença do Senhor, nós não temos que dar um jeito, nós não temos que fazer algo para que aquilo que Deus falou para mim aconteça. Não, nós só temos que andar na presença de Deus e sermos cristãos perfeitos e maduros, e aí então, eu te multiplicarei extraordinariamente, disse o anjo para Abraão. É só esperar, irmão, é só fazer, é simples, mas ao mesmo tempo é difícil. É só consultar a Deus, é só buscar a fonte de toda a sabedoria que vem do alto, e peça, todo aquele que é falto de sabedoria, peça a Deus que Ele entrega graciosamente e não lança em rosto. Pedro então tinha tido a revelação. Quem dizem os homens que eu sou? Perguntou Jesus, e Pedro, cheio do Espírito Santo, teve o discernimento e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Minutos depois, Jesus diz: não foi a carne nem o sangue quem te revelou, Pedro, mas foi o meu Pai que está nos céus. E agora, portanto, convém que o Filho do Homem seja entregue aos homens e seja crucificado por amor de muitos. Pedro então, que outrora, minutos antes, tinha recebido uma revelação grandiosa, imediatamente ele se apresenta: não, Senhor, nós não vamos deixar que os homens te levem, nós não vamos deixar você morrer, nós vamos te salvar, nós vamos nos levantar. Jesus, discernindo e entendendo que aquilo era Satanás disfarçado de discípulo: para trás de mim, Satanás. Irmão, se alguém chegar e disser para você: para trás de mim, Satanás, será que você fica na igreja? Por muito menos as pessoas se afastam por uma repreensão, por uma disciplina, por uma orientação, por um conselho um pouco mais incisivo. Por muito menos as pessoas se afastam. Jesus falou para Pedro e entendeu que ali Pedro estava fazendo o trabalho disfarçado de Satanás. Para trás de mim, sabe, meus irmãos, Satanás veio disfarçado de discípulo, porém Jesus, o nosso mestre, ele desmascarou e compreendeu que na verdade ali não era o discípulo, mas ele deu brecha e deu espaço para Satanás. Cuidado, irmãos, com as nossas escolhas. O que nós queremos fazer? Sabe, Gibeão, o nome desta cidade significa pequeno monte, e são justamente
nas pequenas escolhas das nossas vidas, que muitas vezes elas vêm disfarçadas, vêm embaladas de coisas boas, de coisas agradáveis. São justamente essas pequenas coisas que vão testar a nossa submissão ao Senhor. Nós, certamente, no momento de aperto, no momento de dificuldade, quando nós estivermos enfrentando grandes montanhas, certamente nós vamos clamar a Deus: Senhor, como é que nós venceremos essa montanha? Como é que nós subiremos e venceremos este grande inimigo, esta grande adversidade? Mas quando são as pequenas pedrinhas, quando são as pequenas montes, as pequenas escolhas, será que nós nos submeteremos e nós nos humilharemos perguntando a Deus: Senhor, qual a tua vontade? Eu faço isso ou deixo de fazer? Eu faço esta ou aquela profissão? Sabe, nessas pequenas escolhas, eu compro este ou aquele carro? Eu pego este ou aquele ônibus? Estou trazendo esses exemplos assim bem simples para testar e ver, para que nós pensemos qual o nosso grau de dependência do Senhor. Estamos nos submetendo a Ele? Olha, Jesus falou: muito bem, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito então te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E quando Deus te pedir Isaac para sacrificar, que é uma coisa grandiosa, estarás disposto? Se nós não estamos dispostos a submeter-nos a tomar decisões simples da nossa vida e colocar diante de Deus para saber se é da vontade dEle? Se nós não submetemos pequenas coisas a Deus, quando Ele pedir de nós grandes renúncias, será que estaremos dispostos a renunciar grandes coisas em favor do nosso Senhor? Será que Ele estará governando as nossas vidas? Meus irmãos, nesta noite, é isso que nós precisamos refletir. Nós precisamos compreender que o Senhor precisa governar e conduzir e reinar sobre todas as áreas das nossas vidas. As pequenas escolhas, as pequenas decisões, aquelas coisas que são aparentemente inofensivas, mas são nessas pequenas coisas que Deus vai testar a tua obediência a Deus, a tua disponibilidade para quando Ele pedir de você: me dá o teu Isaac, como Ele fez com Abraão. Abraão era Abrão, depois mudou para Abraão, e depois deste tempo é que ele pôde então submeter completamente à vontade de Deus, e quando Deus pediu Isaac, ele estava disponível, porque ele se submeteu à vontade do Senhor. Meus irmãos, que o Senhor nos ajude. Nesta noite eu quero convidar alguém que tem alguma escolha, alguma decisão, por pequena que seja, ou por grande que seja ela, por complexa ou simples que elas sejam, eu quero te convidar nessa noite a você se submeter à vontade de Deus, a colocar diante do Senhor toda a tua vida, irmão. Coloca a tua vida no altar do Senhor, seja você um sacrifício diante de Deus, seja você alguém que está completamente rendido à vontade de Deus. Precisamos compreender que estamos em uma missão dada por Deus, de levar a luz do Evangelho a todas as pessoas, de levar o reino de Deus por este mundo que está aí corrompido e perdido. E nessa jornada nós temos que caminhar em direção ao lugar que Deus preparou para nós. Estamos nessa jornada para caminhar até a nossa Canaã celestial. Certamente nós não vamos tropeçar em grandes decisões, em grandes problemas, porque as grandes montanhas nós conseguimos desviar, mas são nas pequenas coisas que Deus quer fazer prova, que Deus quer nos testar. Por isso o profeta Malaquias diz: fazei prova de mim. E em que ele está pedindo prova no Senhor?
se vocês, quando ofertarem e devolverem os seus dízimos, se eu não abrirei a janela dos céus. Façam prova, o Senhor é Deus que quer ser provado pelo seu povo. Faça a prova, confie no Senhor, entrega as tuas escolhas e os teus caminhos a Deus, e certamente, meu irmão, um caminho largo, espaçoso, amplo, próspero, abençoado, Ele terá para mim e para você. Quando nós nos submetermos inteiramente à vontade de Deus, certamente viveremos e experimentaremos o melhor desta terra. Certamente experimentaremos e viveremos o melhor de Deus para as nossas vidas. Certamente experimentaremos a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Ele tem planos de paz para a sua igreja, para o seu povo. Ele tem planos de bênção para a tua casa. Renda-se ao Senhor. Fique de pé, quero te convidar nesta noite. Você tem uma decisão a tomar, você tem uma escolha, você tem algo a decidir para a tua família, uma decisão, por maior que seja ou por menor que seja. Renda-se aos pés do Senhor, coloque na presença do Senhor e venha aqui à frente para que nós possamos orar por você, para que Deus possa te instruir, para que Deus possa te dirigir, para que Deus possa te orientar. Não confie na tua própria consciência, não confie no teu próprio coração, submeta à vontade de Deus. Consulte ao Senhor nesta noite, se é para ir para ali ou se é para ir para acolá, se é para avançar ou se é para ficar. Confia a Ele agora, nesta noite, submeta a Ele, consulte ao Senhor nesta noite sobre o que você haverá de fazer, sobre determinada situação. Se você assim desejar, vem aqui à frente para que nós possamos orar por você. Eu tenho algumas decisões a tomar, que eu quero submeter à vontade do Senhor, que eu quero me render ao que Deus tem para mim, para a minha família, para nossas vidas, para este ministério. Eu quero me submeter à vontade do Senhor, eu quero me quebrantar. Faça isso e você certamente experimentará o melhor desta terra. Aqui tem uma jovem vindo aqui à frente com o seu filho, não sei se é menino ou menina, não dá para... Menino, esta criança aqui, vamos orar por esta jovem, por esta criança. Ninguém tem decisão nenhuma, né? Tá todo mundo certo aí para decidir suas escolhas, né? Então, cuidado com o Jubionita, meu irmão. Essa jovem aqui está tomando a melhor das decisões que alguém pode tomar. Ela está entregando a sua vida ao Senhor Jesus nesta noite. Quero pedir aqui a um dos pastores que desçam aqui, por gentileza, para orar por esta moça. E também vamos orar por esses irmãos que estão prostrando-se diante do Senhor, buscando uma orientação de Deus. Irmão, confia no Senhor, não confia no homem. Jeremias também já falou isso: maldito é o homem que confia no outro homem. Nós precisamos colocar a nossa confiança em Deus. É Ele que tem a última palavra, é Ele que tem a resposta para as nossas vidas, é Ele que pode fazer tanto o querer quanto o realizar na tua vida. Vamos orar, irmão. Apresente esta causa, o que você precisa decidir, o que você precisa escolher sobre a sua vida, sobre a sua família, decisões profissionais, decisões familiares, decisões financeiras, decisões, meus irmãos, de perdoar alguém, decisão de liberar perdão para alguém. Meu irmão, coloque nas mãos do Senhor todas as tuas escolhas. Vamos orar e clamar a Deus nesta noite para que Ele possa nos abençoar. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti nesta hora, pedimos a Tua graça e a Tua misericórdia sobre nós. Senhor, nós não sabemos, Pai, muitas vezes nós achamos que sabemos o que é melhor para as nossas vidas. Nós achamos que sabemos escolher o que é melhor para as nossas famílias, Senhor, mas nós queremos nesta noite nos render inteira e completamente à Tua vontade, porque a Tua vontade, Senhor, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável, Senhor. Pai, nos ajuda a nos submeter e a deixar o governo das nossas vidas e das nossas famílias
famílias inteiramente nas Tuas mãos, Senhor. Nós queremos, Pai, ser verdadeiramente guiados pelo Teu Espírito Santo. A Tua palavra nos diz que aqueles que são guiados pelo Espírito do Senhor são como o vento que vem, que não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim, Senhor, são todos aqueles que são guiados e conduzidos pela Tua vontade. Ah, meu Deus, nesta noite, os Teus filhos e as Tuas filhas que estão prostrados diante de Ti aqui, pedindo uma orientação do Senhor. Pai, nós consultamos a Ti, Senhor, nesta noite, para saber qual é a Tua vontade, se deveremos fazer isto, se deveremos fazer aquilo, se avançaremos ou se ficaremos parados. Senhor, nós queremos tão somente nos quebrantar e nos render à Tua vontade, nos submeter, Senhor, ao Teu governo, ao Teu senhorio, o Senhor verdadeiramente que se aumente o Teu domínio sobre as nossas vidas, nossos corações, sobre o Teu povo, sobre a Tua igreja. Senhor, nós clamamos a Ti, Pai, pedimos, Pai, assim, venha ao nosso encontro, socorre-nos, Senhor. Não nos deixe ser enganados por esses vários gibeonitas que vêm disfarçados de falsos embaixadores dos céus, que vêm disfarçados, trazendo, Senhor, um engano, trazendo, Senhor, fábulas engenhosamente inventadas para nos fazer cair e para nos tirar do trajeto e para nos tirar do caminho e da jornada e da missão que o Senhor nos entregou. Senhor, nós somos cidadãos dos céus. Nesta noite, nós clamamos também por esta jovem, Senhor, que tomou a melhor das decisões, que escolheu, Senhor, entregar a sua vida a Ti. Nesta noite, ó Deus, nós clamamos e Te pedimos, Pai, como a Tua palavra nos assegura, escreve o nome dela, Senhor, no livro da vida, Senhor. Escreve o nome dela, Senhor, naquele lugar onde os salvos ouvirão e escutarão da Tua voz: vinde, benditos de meu Pai. Preserva, Senhor, na sua jornada, nesta nova caminhada, Senhor, que os Teus anjos possam conduzi-la, que o Teu Espírito Santo possa direcioná-la, Senhor, para fazer o Teu querer, que ela venha conhecer-Te verdadeiramente dia após dia, Senhor, tendo a revelação de Ti. Assim a Tua igreja, Senhor, venha revelando-Te, venha mostrando o Teu querer e a Tua vontade. Mostra sobre nós, Senhor, mostra sobre nós, Senhor, a Tua vontade. Esclareça nesta hora, Senhor, as nossas decisões, Pai. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede no nosso Pai. Senhor, nós não queremos ter o nosso coração turvado pelas coisas desta vida, pelo engano do nosso próprio coração. Enganoso é o coração do homem em todos os seus caminhos, mas aqueles que confiam no Senhor não se abalarão, serão como os montes de Sião, que não se abalam. E nós confiamos em Ti, Senhor. Dá a direção nesta semana, dá a direção ao Teu povo, dá a direção à Tua igreja. É o que nós clamamos a Ti, Senhor, é o que nós Te pedimos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém.